E eu quero pensar com você, nesses poucos minutos que nos restam do ano de 2023, trazendo alguns conselhos para o ano de 2024. Não conselhos meus, mas conselhos bíblicos para esse próximo ano, um ano de muitos desafios. Praticamente acabou, faltam 28 minutos para o fim do ano de 2023. Um ano de muitas lutas, mas também um ano de expressivas vitórias. Deus preservou a nossa vida, protegeu a nossa família e sustentou a nossa igreja. Penso que o início do ano é tempo de correção de rota, é tempo de avaliação dos métodos que nós usamos. É como se nós fôssemos fazer um balanço acerca da nossa vida. Porque avançar sem avaliar a nossa vida, sem avaliar a nossa família, isso não é sábio. Então é tempo de avaliar as nossas motivações e avaliar as nossas ações. É tempo de avaliar os nossos métodos, avaliar o nosso trabalho. É tempo de nós avaliarmos os nossos envolvimentos e os nossos sentimentos. É tempo de avaliar o que fizemos e o que deixou de ser feito. É tempo de avaliar o nosso empenho e também avaliar o nosso desempenho. É tempo de avaliar a nossa família, que é o nosso maior patrimônio, o nosso tesouro mais precioso. Porque os nossos ganhos serão pura perda se o buscarmos em sacrifício de nossa família. O nosso sucesso é um consumado fracasso se nós negligenciarmos a nossa família. Nós não podemos construir o nosso futuro sobre os escombros da nossa família. Então 2024 é tempo de dedicarmos mais tempo para a nossa família. É tempo de conversar mais, de brincar mais, de sorrir mais, de compartilhar mais, de cultivar mais amizade dentro do nosso lar. É tempo de demonstrar mais amor em suas atitudes. Pense nos membros de sua família. Seja um intercessor mais do que um crítico. Ei, nós já temos juízes demais. Todo mundo julga. A rede social julga, a sociedade julga, as pessoas julgam, igrejas julgam. Há sempre julgamento, e se em casa, se na família ainda houver mais julgamento, a gente não aguenta. Lidere sua família, como o grande líder Josué que diz: ei, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu creio também que em 2024 é tempo de prosperidade para aqueles que colocam sua vida nas mãos de Deus, a sua dependência nas mãos de Deus. É tempo de nós desvencilharmos das dificuldades do passado. É tempo de subirmos nos ombros dos gigantes e olharmos para a vida com a visão do farol alto. Mas como fazer isso? Como vencer as dificuldades? Como buscar novos desafios? Como romper a ponto de fazer que 2024 seja o melhor ano de nossas vidas? Primeiro, anote aí alguns conselhos. Primeiro conselho: avaliar o que você alcançou. Lamentações de Jeremias capítulo 3, verso 21 diz: eu quero trazer à memória o que me dá esperança.
Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma autoavaliação de como nós estamos, de forma bem tranquila, sem muitas cobranças, mas com sinceridade. Nessa avaliação sincera que você vai fazer da sua vida desse ano de 2023, nessa avaliação devemos focar no que nós alcançamos, as bênçãos recebidas de Deus, as vitórias que conseguimos, os resultados que foram alcançados, as conquistas realizadas, porque quando focamos no que foi realizado, nós tomamos ânimo para prosseguir. Porque se olharmos somente para o que ficou, para o que faltou, nós nos desmotivamos. Talvez você não tenha conseguido chegar onde você queria. Talvez você não tenha conseguido alcançar o que você planejou para o ano, quando você, no final de 2022, você fez talvez algumas promessas, com você mesmo ou com alguém. Eu fiz uma. Aliás, eu fiz 4. Dessas 4, uma delas é que eu ia perder 10 quilos. A sua risada demonstra o que eu ia falar. Eu não consegui. Mas uma coisa é fato: 180 gramas desses 10 quilos ficaram no ano de 2023. Ou seja, só falta 9 quilos e pouco. Em vez de eu ficar olhando naquilo que eu não consegui fazer, porque uma coisa é fato, ainda que eu não tenha conseguido perder peso, mas uma coisa eu melhorei bastante, que foi a questão da minha saúde. E quando eu olho então para a melhora, ainda que eu não tenha conseguido alcançar o meu objetivo, talvez não principal, que o principal era da saúde, mas um desafio secundário, mas eu olhando para aquilo que eu já consegui e não para aquilo que eu preciso fazer, eu consigo achar força para prosseguir no ano de 2024. E eu faço uma promessa para você aqui, anote aí, acerca do meu peso em 2024. Vou perder 300 gramas. Quero ver, eu baixei para ficar mais fácil alcançar. Mas eu preciso fazer uma avaliação do meu ano. E eu tenho absoluta certeza que o meu ano, o seu ano, foi uma bênção. Segunda coisa que eu preciso fazer, ou qual o conselho que eu posso lhe dar, baseado na palavra de Deus, para o ano de 2024 de vitória: listar o que ainda falta fazer. Primeiro, avaliar o que foi feito. Agora, lista o que você precisa fazer. No segundo livro dos Reis, capítulo 20, verso 1, diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse-lhe: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, a segunda coisa que eu preciso fazer, ou o segundo conselho que eu posso lhe dar, e é óbvio que esse conselho também é para mim, que é fazer uma lista do que nós precisamos fazer para filtrar o que ainda pode ser realizado e o que pode ficar para trás, que não tem mais necessidade. E nessa lista é importante citar dívidas que tem que pagar, promessas que deve cumprir, tarefas a realizar, prioridades ou coisas mais importantes. Ei, ter um propósito é essencial. Fazer uma lista ajuda a criar o foco do que precisa ser feito. Porque muitas vezes nós não chegamos a lugar algum porque nós não estabelecemos meta. Essa lista precisa ser bem acessível. Essa lista precisa ser atualizada, essa lista precisa ser marcada naquilo que já foi feito. Isso motiva a pessoa quando percebe que já realizou muitas coisas. Então, um conselho para você, nesse ano de 2024, faça uma lista do que você precisa fazer. E vai tirando, vai ticando, checklist, isso aqui consegui, isso já venci.
Isso agora já alcancei. E vai partindo para o segundo ponto, terceiro ponto e assim por diante. Terceiro conselho que eu lhe dou nessa noite, baseado na palavra de Deus, para a minha vida e para a sua vida: limpe o que não serve. Limpar o que não serve. Lucas capítulo 15, verso 8 diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Então, meu amado irmão, meu querido visitante, meu querido amigo, outra coisa muito importante é fazer uma limpeza, tanto de forma física, tirando aquilo que não serve mais, como a mulher da dracma perdida, que acendeu a luz e varreu a casa. Nós também precisamos fazer uma faxina. Nessa faxina nós devemos tirar coisas para doar, aquilo que não é mais útil para a gente, mas pode ser de extrema necessidade para o próximo. Desenvolver o hábito de servir o outro. É tempo também de fazer uma faxina lá e devolver o que você pegou emprestado esse ano. Deixa eu falar uma coisa, tem gente me devendo uns livros que eu emprestei esse ano aí. É tempo de você olhar lá na sua estante e falar: esse livro é do pastor Márcio, eu vou devolver. Se você estiver lendo, pode continuar com ele. Mas se você não está lendo, devolve. Devolve o Teipoé da irmã. Porque às vezes, irmãos, a gente pede coisas emprestadas e não devolve. É tempo de desfazer do que não tem mais utilidade. Sabe aquele quartinho da bagunça? É tempo de dar uma geral naquele quartinho da bagunça. Essa semana a Ju brigou comigo porque eu tinha 2 ventiladores quebrados e eu estava guardando, porque eu ia consertar. E ela muito apressada, porque tinha 1 ano e meio que eu não consertava esse ventilador, e ela achou que estava demorando demais. E ela fez então o desfazer desses 2 ventiladores que estavam lá pronto para eu consertar, eu só estava aguardando um tempinho. Eu sei, irmãos, que às vezes a gente vai entulhando coisas no quartinho da bagunça. E às vezes está na hora, quem sabe, de você priorizar e consertar algumas coisas que podem ser restauradas. Porque essa limpeza também, ela passa também por uma higiene emocional. Está na hora também de, nesse momento do ano de 2024, você fazer uma higiene também emocional, abrindo mão de mágoas, abrindo mão de lembranças ruins. É tempo de fazer também uma limpeza espiritual. É tempo de você pensar como foi o seu ano de 2023 com Deus. Seja sincero, honesto com você mesmo e diz: Deus foi feliz comigo durante esse ano. A vida que eu vivi, aquilo que eu pratiquei, as coisas que eu fiz, fez Deus se alegrar? É hora também de você fazer essa higiene, essa limpeza espiritual e pensar como está a sua vida com Deus. Então é tempo de fazer essa limpeza. Quarta coisa e última coisa, último conselho, é tempo de concluir o que precisa ser resolvido. Tem gente que nunca conclui aquilo que começa. Tem gente que tem dificuldade de concluir as coisas. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24 diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então volte a fazer a sua oferta. Então, irmãos, nós precisamos pensar o que já começamos e aquilo que precisa ser concluído. Deixar coisas pela metade ou sem resolver é como ter um rastro de problemas ao nosso redor. Nós devemos concluir e resolver votos ou promessas que você fez para Deus. A Bíblia diz que nós não devemos fazer votos para com Deus, mas se fizer, nós devemos cumprir. Perdão a quem nos ofendeu,
compromisso que nós assumimos com pessoas, restituição daquilo que não é justo. Jesus disse que antes de ir ao altar, nós precisamos refletir sobre o que nós precisamos acertar com as pessoas, como também calcular antes de iniciar algum projeto. Então conclua o que você começou. É tempo de você concluir o que você começou nesse ano. Eu finalizo dizendo que fazer um balanço de vida é muito importante, não somente no fim do ano, mas constantemente parar e refletir sobre o que precisa melhorar. Esse exercício de avaliar, listar, limpar e concluir ajuda muito a viver um tempo diferente e mais produtivo em todas as áreas. Isso é uma questão de sabedoria. E ter sabedoria é diferente do que ter inteligência. Inteligência nasce conosco, é nato da personalidade do ser humano. Já a sabedoria é adquirida através da palavra de Deus, ao meditar na palavra, através de experiências vividas durante a vida, porque a maturidade não depende da idade, sim do conhecimento. Por isso, sabedoria deve ser buscada como quem busca ouro. Então peça a Deus esse ano que lhe dê sabedoria para lidar com as dificuldades, para lidar com as crises pessoais ou dos outros. Porque para você ter uma vida nova e um ano novo, você tem que mudar, ter novos posicionamentos, novas metas, objetivo. Eu sempre digo isso aqui, há muitos anos eu repito sempre uma frase dizendo que nada muda se nada muda. Nós não teremos um novo ano se nós continuarmos fazendo as coisas velhas. Não teremos novos resultados se nós fazemos todas as coisas como fazíamos no ano anterior. E querido, você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Você precisa tirar um tempo com Deus. Quando você separa um momento com Deus, Ele pode te dar o significado do seu ano. Ele pode te dar um direcionamento do que deve ser feito e aquilo também que não deve ser feito. Porque somente Deus tem o poder de trazer o que você tanto almeja, não somente para um ano, mas para uma vida inteira. E saber aquilo que Deus deseja para a gente, nós só vamos saber quando nós temos intimidade com Ele. É importante buscarmos conselhos com pessoas mais experientes, pessoas também instruídas espiritualmente na palavra de Deus, pessoas confiáveis, no qual você possa pedir orientação, contar seus problemas e ser orientado da forma mais coerente possível, que se aproxima da palavra de Deus. Ano novo significa mudança de vida. Mudança de vida depende de como você enxerga, e o resultado será o que você espera ou o que você decide ter. Por isso, eu finalizo aqui dizendo para você, lembrando mais uma vez a você, nada muda se nada muda. Se nós queremos de verdade ter um feliz ano novo, um 2024 abençoado, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Queridos, os dias são maus. Os dias são maus. Só no Senhor nós encontraremos soluções para o mundo cada vez mais desumano, onde o amor se esfria com muita velocidade, em que a violência bate na nossa porta, cada dia mais perto da gente.
famílias desestruturadas, casamentos esfacelados, drogas a todas as esquinas, só conseguiremos vencer através de Cristo Jesus. Por isso eu convido você a entregar a sua vida ao Senhor. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando de vida com Deus. Tenho falado aqui na nossa igreja que nosso desafio e o nosso sonho é ser uma igreja para gente que não gosta de igreja, e ser uma igreja para gente que igreja não gosta. Queremos ser uma igreja que ame pessoas. Queremos ser uma igreja que seja hospital e não tribunal, que cuide. É óbvio que nós estamos nesse processo, e no processo nós cometemos erros. No processo nós ainda não chegamos aonde nós queremos estar. Mas eu quero convidar você a fazer parte desse rebanho, fazer parte desta família, fazer parte dessa igreja, fazer parte desse lugar, esse lugar que tem águas tranquilas, que tem pastos verdejantes, que tem aprisco seguro. Mas é um lugar que tem gente, e onde tem gente, tem desafios. Aqui não é um lugar de gente perfeita, pelo contrário. Se você é imperfeito, você está no lugar certo, porque aqui é o lugar de gente imperfeita. Mas aqui também é o lugar de gente que reconhece a sua imperfeição, está focado no alvo que é Cristo Jesus, que é o único que é perfeito, que pode transformar a nossa vida até chegarmos à estatura de varão perfeito. A nossa ideia, nosso desafio, nosso desejo é que a gente prossiga vivendo uma busca de vida de transformação e de santidade, de vindo para igrejas como o pastor Davi aqui pregou, reconhecendo que não há um justo sequer, que todos nós somos pecadores, mas que nós temos o desafio de, assim como o filho pródigo, lá no chiqueiro, ele lembrar da casa do pai e disse: olha, eu não sou digno de ser tratado nem como empregado do meu pai, mas eu vou me levantar desse lugar que eu estou aqui, nesse chiqueiro, e eu vou em direção ao meu pai, e arrependido vou dizer: pai, pequei contra o Senhor, e pequei também contra o Senhor, papai. Eu não sou digno de ser chamado nem seu filho, faz comigo pelo menos como servo. Então o que o Senhor espera de nós é que tenhamos pelo menos essa consciência de que nós não somos merecedores da graça, mas o Senhor nos amou, ainda quando nós éramos pecadores, mas nós temos que reconhecer os nossos pecados, os nossos erros e as nossas mazelas, nos arrependendo do pecado, confessando os nossos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Que Deus te dê um 2024 de misericórdia. Que Deus te dê um 2024 de paz. Que Deus te dê um 2024 de prosperidade. Que Deus te dê um 2024 de realizações de sonhos. Que Deus te dê o melhor ano de sua vida. Amém.